colaborar com vocês dentro da necessidade de cada um. Então, isso aí. Eu sou Cleciane. Não sou casada, não tenho filho, não tenho neta, não tenho bisneta. Ainda. Nem sobrinho, nem Nada. Sou enfermeira, já tenho uma longa caminhada como enfermeira, já fiz mestrado em neurociências, estou agora no doutorado de ciências farmacêuticas, trabalhei já em UTI adulto, já peguei os adultos, já trabalhei em maternidade, no parto, nas primeiras horas de vida do bebê e atualmente estou na unidade básica de saúde também como enfermeira e aí já trabalhando com crianças um pouco maiores. E no que precisar também, seja como eu trabalho na prefeitura, então eu sou #Viva o SUS. Eu sou do SUS, mas no que precisar em relação a isso, porque o SUS é universal, é para todos. O casal aqui faz uso muito bem do SUS, mesmo fazendo pré-natal no particular. Então, o que vocês precisarem em relação a isso, ou até no fluxo em relação a parto, pós-parto, primeiros aninhos, podem contar comigo no que precisar. Olá! Célula prática. Eu falei que célula prática. Tem outra aqui. Tem. Peraí, gente, vou pegar mais uma cadeira que vocês podem colocar. Chega um pouquinho mais. Aqui de frente. Ainda mais cá. Cleciane. Mas todo mundo me chama de Cleo. Aqui você vai saber que Cleciane nem sabe nem não, na prefeitura municipal de Salveira. Microfone pra usar. Tem microfone, sim. Falaram que tinha microfone. Precisa? Eles pediram pra usar a câmera. Eu não tinha microfone. Sabe onde? Bom, gente, eu tô... tem um fio que vai até. Esse fio é uma coisa. Não, esse fio é extensão. Mas eu acho que vai rolar. Acho que vai rolar. O microfone do celular vai. O mic é do próprio telefone vai dar conta. Bom, a gente pensou assim, como é uma oficina com um público bem específico, e a gente imaginou que esse grupo fosse um pouco mais reduzido, a gente pensou em fazer de trás para frente, ou seja, qual é a demanda, quais são as perguntas, a necessidade de vocês, e daí a gente começar a responder, que eu acredito que vai ser mais funcional, né, mais dinâmico, do que a gente passar aqui algumas informações que não sejam interessantes para vocês. Mas assim, eu já quero fazer uma pergunta, assim, quem aqui já tem bebê, né? Fora elas ali, alguém mais já tem bebê? Nascido, não. Tem duas que são gestantes. Não tá, tentantes. Então, 2 tentantes, né? O casal, ela, 2 gestantes e 2. Vocês têm outros filhos? Não, só primeiro. Elas têm quantos meses? 4. 7. Eles conhecendo aqui. Joia. Então vamos lá. Quais seriam aí as necessidades de vocês? Vamos começar por onde? Acho que quem já tem? Já está vivendo isso? Necessidades, dificuldades, que tipo de necessidade você tem aqui? Você acha que tanto a Cleo como eu podemos aí ajudar? Então, eu não sei, mas eu sou mãe solteira, cuidando sozinha. Aí eu tenho muitas dificuldades. Mãe de primeira viagem, mãe solteira. Muita coisa.
ter anotado, porque eu vou fazer uma lista. Ai, não sei. Posso te ajudar, talvez? Talvez a gente consiga ver a mesma coisa. Mais em relação à organização do tempo, porque o tempo fica lento. Quando eu quero fazer alguma coisa, se arrasta pelas semanas. Ler um livro é ler assim, né? Um pouquinho, sempre um pouquinho. Né? Tudo muito. Isso é assim, cansativo. E parece que a gente não vai produzir muita coisa por muito tempo. Não vai acontecer isso no primeiro ano. Sim, Porque a prioridade é o bebê. A demanda é muito grande. Eu acho que o primeiro ano, isso, se tu emendar o filho, igual antigamente se fazia, eu acho que fica alguns anos sem você produzir alguma coisa. Eu acho que esse é um desafio, até mesmo para o devocional. Porque é tão cansativo, assim, às vezes, não é nada desanimador, tá, gente? É mais pra saber como administrar, é só pra saber como administrar, porque é completamente ok. Mas até pra fazer devocional, pra orar, porque às vezes parece que à noite a mente já tá tão cansada e você começa a orar, você dorme, parece que a vida espiritual até dá uma pausa, assim, nos parques, sabe? E eu cuidava do Ministério Infantil da minha igreja e eu tive que dar uma pausa. Porque, nossa, o dia assim, quando eu vejo já é domingo. E eu, nossa gente, meu Deus, a semana já passou, eu não acredito que os dias estavam passando. Então, assim, eu acho que administrar isso. E eu sou uma pessoa até bem organizada, mas mesmo assim. A sensação aqui. A sensação aqui é um pouco difícil, sabe? Qual o seu nome? Thalita, então. Acho que os desafios da maternidade nos primeiros meses do bebê para papais e mamães, um dos desafios é exatamente isso, essa desordem na vida, né? Porque acontece essa desordem no sentido de que você vivia uma vida dentro da sua organização, dentro do seu cotidiano, dentro da sua rotina, dentro das suas escolhas, e que agora, né, com a vinda do bebê, tudo isso muda. Então essa desordem ela acontece organicamente, né, hormonal, que é onde tem todas as dificuldades lá, desde a concepção até lá no parto, né, no pós-parto. Mas essa desordem aí no ambiente. Então, eu penso que compreender a fase da vida é libertador. Você saber qual é a fase da vida que você está. Você está na fase da vida que você precisa cuidar de um bebê. E aí, tudo aquilo que estava direitinho dentro do seu planejamento precisa ser mudado. Então, precisa ser reestruturado. Então, a sua vida, a sua casa. Você tem um parceiro? Você é casada? Então, toda essa rotina de vocês dois precisa ser reorganizada. Compreender isso, sim, às vezes é meio óbvio, né? Mas a gente não se dá conta que esse óbvio precisa ser parado, entendido e aceito. Então, preciso aceitar que vai passar. Mas nesse momento, eu não vou poder ter aquele momento que eu tinha antes, né? Não com a mesma intensidade. Até pode acontecer dentro da sua rede de apoio. Mas eu acho fundamental não se cobrar, sabe? Tem muitas pessoas que querem viver exatamente toda aquela estrutura, só que agora é uma outra fase. Não dá. Então aceitar que é uma outra. Tem dois bebês. Aí as mamães decidem. Eu acho que tudo bem. Você tá trabalhando? Não. Por enquanto, tudo bem. Obrigada. Acho que tá ótimo. Vou cadeira. Essa é a maior Isso aí. Assim, eu tenho uma compreensão de que é por pouco tempo, é uma fase, né? O primeiro ano eu acho que é muito intenso. Até mesmo no relacionamento, né? Você como solteira, mas eu como casada, o relacionamento também, ele fica um pouco bagunçado, assim, né? O tempo, assim, geralmente é a partir das 7 horas que tu consegue conversar com a pessoa, praticamente isso. Porque o tempo fica bem... É um papai.
uma criança? Duas. É o tempo até com o seu marido, né? De conversar, saber como é que foi o dia. Ele reduz muito. Mas é ótimo. Então, gente, compreender isso e aceitar isso e saber que nesse momento vocês vão precisar priorizar o bebê, então a função paterna. E aí, esse sistema, né, o conjugal, ele vai ser um pouco deixado de lado mesmo. E entender isso. Então, saber que é uma nova fase. Claro que precisa de uma manutenção aí de maneira intencional, mas não dá para viver aquilo que vocês viviam antes. Então, aceitar essa condição, eu acho que é muito importante até para que vocês não se sintam cobrados de ser e estar exatamente como viviam antes. E talvez tenha uma cobrança maior aí da mãe, da mulher, que quer suprir talvez esse lado, tanto, né, com o esposo, e da mãe que quer estar ali com o filho, dando conta de tudo. Então, quando a gente aceita qual é a condição, acho que fica muito mais leve. Até mesmo para não se cobrar e estar dentro de todas essas cobranças mesmo que a gente mesmo estabelece. Não sei se... eu acho que é um período de aceitação. Acho que é uma vida toda você vivendo pra você só. Aí do nada, sua vida tem que parar completamente. Eu acho que esse período de aceitação e adaptação é muito difícil. Acho que não é de um dia pro outro. Não. Vai demorar um pouco. Cair sim mesmo, a ficha cair mesmo. Enquanto isso a gente vai meio sofrendo assim, o emocional, a gente fica realmente muito abalado. A gente sofre, nossa vida toda parada. As pessoas, nossos amigos e tal, fazendo, né, as coisas, mas concluindo. Por exemplo, eu tive que trancar minha pós, parei de trabalhar. Aí eu vejo o pessoal fazendo a pós e tudo mais, e eu parada, assim, isso é pesado, assim, bem pesado. Mas é isso que você falou, de aceitação, de adaptação, né, que a ficha vai cair aos poucos, que isso passa, é uma fase, tem que estar sempre pensando, isso vai passar, uma fase, agora é a hora de eu ficar com ela, esse momento é importante, porque vai passar também. Eu penso muito isso, cara, esse momento que eu tenho com ela vai passar, e aí, quando chegar na frente, eu vou morrer de saudade. Eu falei assim, eu devia ter feito mais, ficar mais tempo com ela. Então, é até bom, né, eu ter dado essa pausa e conseguir cuidar, eu ter esse privilégio de cuidar dela. Eu cuidar, não deixar na mão de outras pessoas, mais. Por um lado, isso é muito bom, né, poder estar com ela nesse momento, porque passa muito rápido, realmente, gente, passa muito rápido. Cara, parece que foi eu tava grávida e ia estar com 4 meses já. E essa pausa, assim, é muito legal, porque eu sei de pessoas que não pausaram muito. Pessoas autônomas, por exemplo. Minha cunhada é arquiteta e ela teve muitíssimo tempo. Isso deixou ela bem nervosa, assim, porque era coisa para entregar, o bebê nasceu um pouco antes e ela não tinha se organizado, não pensou mais assim, antes. E eu falei, nossa, uma licença maternidade de 7 meses, pelo menos. Tinha que ter de paternidade também. Porque 5 dias é absurdo. Eu também acho. Então, mas paternidade vamos tem. trazer uma informação. Alguns paternidade tem licença maternidade. Só que é muito relacionado à empresa. A empresa ela tem que fazer parte de um projeto que é Viver Bem, se não estiver enganado no nome do projeto. Qual o nome, Cláudio? O nome do projeto é Viver Bem. Só que a empresa tem que fazer parte. Nosso chefe não. Encaminhar Mas eu te mando. E aí ela garante ao pai essa licença paternidade durante 5 dias, que foi preconizado há muitos anos atrás. Em 2016 eles acrescentaram mais 15 dias, dando um total de 20 dias. 20 dias corridos, né, contando sábados e feriados, a partir do nascimento do bebê. Então isso o pai tem garantia e quem paga essa licença ainda é a empresa, é como se ele estivesse empregado e trabalhando. Não se compara a licença maternidade, né? Que é de 3 meses para algumas empresas e se você chorar muito, você consegue até 6 meses, o que seria ideal para o desenvolvimento do bebê, seriam 6 meses de licença maternidade por conta do aleitamento materno, que tem que ser exclusivo até os
6 primeiros meses. Tá? E em relação às alterações, né, que as mulheres passam nessa primeira infância, que a gente chama, que vai de 0 até 6 anos, então sinto informar, não é para desanimar, que não vai passar tão rápido assim, né? Porque tem mulheres que pensam, primeiro ano, depois do primeiro ano já está crescidinho, já está ali engatinhando, andando, está mais tranquilo. Não, o desenvolvimento principal neurológico, que é o que é mandatório para um bebê, é até os 6 anos de idade. Então, todas as informações que essa criança recebe no momento do nascimento até os 6 anos de idade é fundamental para que ela tenha um desenvolvimento como um adulto. Então, por exemplo, na adoção, infelizmente as crianças maiores de 5, 6 anos, elas não são olhadas para adoção, né? Os pais que vão visitar essas casas para adoção já não querem, porque já olha assim, não, a criança já está formada, ela já passou por muitos traumas na primeira infância. Isso é uma das coisas que, infelizmente, eu via no dia a dia de uma maternidade do SUS, os traumas que as crianças já passavam no nascimento, né? Com famílias completamente disfuncionais, mães usuárias, que não fazem o pré-natal corretamente, completamente assim, sem saber nem para onde ir depois com aquela criança no colo. Então, essa fase inicial que essa criança tem de traumas, e uma hora está na casa do pai, outra hora está na casa da mãe, sofre abuso na casa do pai, é um tio que abusa dessa criança e no fim das contas essa criança vai para adoção, um pouco maior, ela acaba, infelizmente, não sendo adotada, então passa a primeira infância numa casa de acolhimento, e da casa de acolhimento infantil, vai para adolescente, quando completa 18 anos, esse menino vai para a rua. Então, assim, por isso que é crucial ter essa atenção, igual elas claramente que tem nos bebês delas nessa primeira fase. E que vocês todos também vão passar. Então, qualquer estímulo que você der, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela mora nos Estados Unidos e ela tem 3 filhos, né? Fez uma atrás da outra, bonita. Ela fala inglês, a criança responde em português, ela fala em português, a criança responde em inglês. Tem essa facilidade por conta dos estímulos que a criança está recebendo nessa primeira fase. Então, sim, quanto mais estímulos você dá à sua criança nesse primeiro momento, mais desenvolvida ela vai ser ao longo das outras fases. Então, quanto mais cores a criança vê, contato entre uma criança e outra ela tiver, mais ela vai ser desenvolvida. E quanto mais repressão essa criança tem, mais medo ela vai ter. Né? Infelizmente, alguns pais querem ou gostam de criar a criança na bolha. Ai, não pega, ai, cuidado, não deixa pegar, não deixa. Ai, caiu, pelo amor de Deus, levanta, sacode, são longuinhos. Não. A criança ela precisa ter esses contatos, ter essas experiências. Ai, se eu tocar em tal coisa, machuca. Então, assim, ela precisa ter os contatos, ter a orientação, isso daqui não pode, isso daqui pode, para ela ter o desenvolvimento e chegar numa fase adulta aceitável, né? Não tão cheia de problemas ou questões que ela possa ter. Então, esse desenvolvimento aí vocês vão passar por mais alguns. As crianças têm saltos, né? Alguns mais... elas apresentam esse salto quando ela passa de mês em mês, né? Quando ela tem um salto de desenvolvimento. Ela sai, geralmente o primeiro salto é nos 3 meses, ela sai, né, dos 3 meses ali só na mãe, começa a querer já pegar mais coisas, a olhar, a ter a visão um pouco mais definida. Então ela tem esses estímulos e aí as mães começam a perceber e ficar desesperadas no momento, porque a criança chora de um lado, a mãe chora do outro, sem saber para onde ir, o que fazer. E o importante que a gente comentou, né, que é a rede de apoios que tem que ter. Rede de apoios é fundamental, não só dos pais, que são primordiais nessa fase. São raros os pais que eu vejo acompanhando as mães, as tentantes, nesses processos. Piorou ainda na hora do parto, tem pais que
não assistem parto, por medo de ter traumas. Alguns partos realmente causam traumas no marido. Tem marido que perde a vontade sexual com a mulher depois do parto. Então, tudo isso também tem que ser trabalhado nos pais. Tá? Então, assim, se você conversando com seu marido, companheiro, tudo mais, ele falar, ó, não me sinto bem, não me sinto à vontade de estar ali vendo parto normal, a cena não é bonita, não é bonita. Então, assim, se você conversando com o seu parceiro, ele falar isso, beleza, respeita para não perder, né, questões sexualmente no pós, que vai ser importante também. Então, mas respeita esse momento dele. E é direito da mulher escolher quem ela quiser para acompanhar, né, durante o parto. Pode ser marido, irmão, irmã, primo, tio, né, qualquer outra pessoa. No SUS é um pouquinho mais complicado, mas na área particular você pode até ter mais pessoas assistindo o parto, né, exceto se for cesárea. Cesárea não, cesárea é a mulher, né? Que a mulher e o marido para acompanhar. Agora no parto normal. Não colocou um profissional de saúde, não? Não, sim, Se for, não, por exemplo, assim, eu já vi minha prima, ela convidou uma outra prima, que é da ser enfermeira, e eu não sei se não contou naquela equipe que poderia acompanhar a mãe. Geralmente conta, porque ela só não conta se a pessoa trabalhar no hospital. Se ela trabalhar no hospital, aí não conta. Ela vai estar ali participando junto, né? Agora, se for de fora do hospital, aí conta como participante. Agora, assim, os pais presentes, que aqui estão, se você, os que já estão gestantes, né, e o que não está, é muito importante nesse momento para os dois, não é só para quem vai dar a luz ali, né, para a sua esposa, para os dois, porque é o nascimento do filho de vocês. Então, assim, eu tenho algumas dificuldades, a mulher também tem. Então, enfrente isso, busque se autoaperfeiçoar mesmo, porque, gente, é o início. Olha, filhos na nossa vida, Deus colocou para nos aperfeiçoar. Então, sejam bem-vindos ao autoaperfeiçoamento. E é um mistério de Deus, porque enquanto você não busca melhorar por você, quando você vê o seu filho, você se joga para se autoaperfeiçoar. Então, é uma grande oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. É uma pessoa onde você vai avançar, crescer, desenvolver e começa aí, né? Já tentando, e depois da gestação, acompanhando, enfrentando os seus medos, enfrentando, né, as suas dificuldades e a bênção de Deus, que Deus nos fez para isso. A gente consegue. Então, assim, tenha boa vontade nesse processo, porque você tende a crescer, a desenvolver. Então, todos que se propõem nesse lugar e não fogem desse lugar, colocando outras pessoas no lugar, já quero, né, incluir aí o que geralmente acontece, principalmente aos papais, incluir outras pessoas para fazer aquilo que eles poderiam fazer, que seria o papel deles. Vou chamar a mamãe para vir passar aqui em casa e ficar aqui, ela vai te ajudar. E aí, e ele, e o papai? Né? E a mamãe talvez tá doida, a vovó, para ir para lá, gente, que a gente fica assim. Eu me segurei para não ficar ali. Mas é uma oportunidade do casal. Está nascendo ali um pai e uma mãe. Então, nasceu uma criança, está nascendo um pai e uma mãe. Então, se você coloca outra pessoa para fazer o seu papel, e aí, como é que você vai desenvolver isso? Você vai ficar ali só da janela, olhando, observando? Então, essa relação mãe e bebê, ela já começa desde o momento, né, que está ali, fecundação, e a mãe já se sente. Tem uma coisinha aqui. E o pai? Como é que o pai entra nessa relação? Então, como ontem a doutora Irma falou, o pai vai entrar por via da mãe. Então, a mãe traz esse pai, mas esse pai precisa desejar estar ali.
se sentir nesse lugar responsável. Qual é o meu papel aqui? Desenvolver isso. Porque a mãe, é o papel dela, então ela está nascendo. Mas e o pai? Quem vai dizer para ele, né? Então, Em relação a essa parte do pai, eu acho que o pós-parto, pelo menos para mim, eu fiz o curso lá da Unimed, a gente falou muito do Baby Blue. Como que fisiologicamente, psicologicamente o pai pode ajudar essa fase da mãe? Que é meio que natural, né? Fisiológico também. Deixa eu dar uma dica. Quem teve isso foi meu marido. Meu marido que ficou super pra baixo. Não, É mesmo? eu ficava assim e ele chorava. Porque a amamentação no início, ela não é instintiva, né? Então, assim, a Matilda, ela levou um tempinho pra poder engrenar na amamentação. Eu tava bem tranquila, porque tudo vai dar certo. No final da vida, a criança vai mamar, você vai, uma doula te ajudando, dá tudo certo. Mas meu marido afetou muito ele. Muito, ele chorava. Ele mesmo falou, nossa, eu nunca esperava uma reação assim minha. E assim, durou pouco tempo, tá? Mas aconteceu. Então, às vezes, a tua esposa vai estar de boa e você, a tua esposa que vai ter que, ó, filho, vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos pra cima. Mas olha que interessante, ó. O pai, ele não sabe. Então tá tudo bem também não saber. Você nunca foi pai. Então é uma construção. Então qual o problema de chorar, de se sentir assim no vazio? Porque pensa, como a criança está nascendo, ela também não sabe, ela precisa ali de alguém que vá orientar. Está nascendo um pai, está nascendo uma mãe. Então tem que ter essa paciência, essa sensibilidade de saber que você está no processo de construção. Então tem um vazio ali, né? Você nunca esteve nesse lugar. Então, acolhimento para ambos é super importante. Se essa mulher está mais forte, ela vai acolher esse homem, que talvez foi isso que você tenha feito, né? Oh, vai dar tudo certo, eu tô bem, o neném tá bem. Porque pensa, enquanto você tá ali com ele, você passou por todo o processo. Ele não, ele tá aqui, ó. Você tem que sentir isso, né, Júnior? Mais ou menos. Eu me sinto impotente, não posso fazer nada. Uma criança não tá querendo mamar, e aí ficava naquela situação, mas eu acho que é manter a tranquilidade, assim. Vai dar certo, né? O bebê vai conseguir mamar, você vai conseguir com a ajuda de uma doula. Muito importante ter doula, gente, de amamentação. É muito legal, sabe? Eu não esperava nem um dia. No outro dia eu falo, doula, vem aqui, vamos lá, e deu tudo certo. No outro dia era melhor, e passou os 15 dias, pronto, aí a coisa engrena. O Baby Blue, ele é considerado até segundo, terceiro dia pós-parto. Pra gente, né, psicólogos aqui, eu tenho uma outra vertente, pra gente é como se fosse uma pré-depressão, entre aspas. Pré-depressão. Porque é esse sentimento de vazio e sozinho. E o Baby Blue, ele pode dar tanto na mãe, que entra em desespero, porque agora eu pari, eu preciso dar conta de mamar. Aí tem um que fala, seu leite é fraco, fala assim, não, você não comeu direito, ai, meu bico é invertido, meu bico é plano, eu não consigo amamentar. Na cesárea, o leite não desce na hora, ele demora um pouco mais para ter a descida do leite. Então tem essas questões, então a mulher ela se sente também do mesmo jeito que o marido. Impotente, nossa, não vou ser uma boa mãe, não vou conseguir amamentar, vou ter que dar mamadeira, e tá todo mundo falando, então ela pode ter esse início como se fosse a depressão, mas a gente chama de Baby Blue. Tanto a mulher quanto o homem pode ter esse sentimento, essa sensação. E realmente depende de quem tá bem, puxar o outro pra cima, né? Tirar pra cima, porque se você não tirar, tem a depressão pós-parto. Aí é um caso mais grave de depressão. Tem mães que negam um filho nesse momento, porque não estão conseguindo amamentar, não estão dando cuidado direito. E infelizmente, algumas pessoas da família ainda vêm nesse momento e falam isso. Ah, você não está fazendo certo, você está fazendo errado. Ah, eu para ter sido assim, eu falei que essa fralda ia dar alergia nesse menino. Aí quer dar chá de picão, quer botar o menino para dar banho no picão, levanta o menino para cima, abaixa o menino para cima, quer pegar, fala assim, seu leite é fraco, seu leite é fraco, seu leite é fraco, quer pegar um leite, misturar com um fubazinho e dar na boca da criança. Eu ia falar que eram as avós, né?
às vezes é avó, primo, geralmente as pessoas mais velhas, né? Porque culturalmente, antigamente, era tratado dessa forma. E quantas crianças já morreram porque tomaram leite de vaca com fubá, né? A gente tem que pensar que, né, é o início aí do bebezinho, ele não tem as enzimas para digerir o leite em campo nenhum do organismo, então vai ter esse problema. O estômago da criança é pequeno no início, então no máximo 30 ml que ele pode ingerir de leite. Acima disso ele vai gorfar, então por isso que alguns bebês, que são os bebês comilões, famintos, eles mamam muito e depois colocam tudo para fora, gorfam. Por conta disso, o estômago ainda é pequeno. Então, toda essa atmosfera, nesse novo pai e mãe nascendo, pode gerar peito e também pode gerar, infelizmente, depressão pós-parto. E precisa, na depressão pós-parto, precisa de um acompanhamento de psiquiatra para fazer toda a intervenção, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, para trazer essa família de volta para a realidade, tá? Pode ir? E essas aí, já... Eu vou dizer que o VEGU é uma desordem hormonal. Tá? Então dá aquela melancoliazinha no início e tal. É desordem hormonal. Tem como evitar? Não, é orgânico. Não pensa que seu corpo foi preparado, né, muito estimulado ali por hormônios e de repente você precisa no parto. Então toda essa recuperação do corpo está voltando para o lugar. Então vai dar essa desordem hormonal, que é onde vem essa sensibilidade maior na mulher. Geralmente no final do dia, né? Mas eu não sei como é que vai do temperamento de cada pessoa, né? Mas o que eu senti foi assim, nossa, é possível entrar em depressão. Sim. Eu senti assim, não é possível. Se eu olhar para isso aqui, é possível. Vou dar uma voltinha lá embaixo. E no meu bairro, quando ela dormia, dava uma voltinha. Pegar um solzinho. Porque a rotina no primeiros 15 dias é tão igual que você nem vê um dia assim, né? Fica assim. Aí dá uma voltinha ali, volta, conversa com alguém, bate um papo. Isso. Tem que, Vai buscar sua tribo, né? tem que agir assim, pra coisa não ir pra baixo. Então, a fala da Ilma, ela foi muito importante porque o pai ele entra nesse processo como uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, na verdade, porque até então a mãe e o bebê são um. Né? Então existe uma simbiose natural que a mãe nutre com o bebê, então a gente está passando por esse processo e eu fico pensando, pô, eu estou o dia todo, apesar de ter 10 semanas, só 11, né? Conversando e fala uma coisa, e é um processo que está sendo gerado em mim até 11 semanas. Né? E é engraçado que por mais participativo que os pais sejam, alguns, é difícil se colocar nesse lugar, né? De o quão forte é essa relação que para a mãe já foi constituída. Então, literalmente é uma segunda pessoa nasce, uma terceira entra dentro desse processo. Então, dar lugar para o pai, eu acho que é muito desafiador para a mãe, porque ela já tem essa compreensão. Eu sei o que está passando com o bebê, é o meu bebê. Assim, eu sinto, né? Eu sei olhar, eu sei né? E deixar o pai fazer parte também, porque acredito eu que depois do nascimento essa simbiose deixa de existir. E aí o pai ele é presente tanto quanto a mãe, né? No sentido de ajudar, de auxiliar. Mas é desafiador, né? Eu acho que para a mulher tem esse rompimento assim, do parto é muito, muito forte, né? Por isso que é tão comum ver questões emocionais associadas, né, a esse período. E é nesse momento que o pai vai precisar ter muita paciência com a mãe, porque às vezes ela não vai querer fazer o rompimento. Ela não vai querer deixar ninguém entrar aqui nesse... Mas você não entende, mas quem está sentindo sou eu, mas o... né? Essa coisa da oscilação, né, emocional, pode... Gente, a mulher pode falar um monte de coisa, fica quietinha. Olha, acolhe ela ali, porque nem ela tá sabendo. Nem ela tá sabendo. Olha os pais olhando pro outro. Achando que eu sou comigo. Não é mais ou menos assim. Quando eu tava grávida, eu acho que foi de pessoa pra pessoa, claro. Mas eu tava falando muito nervosa. Muito nervosa. Muito nervosa. E eu passei muito mal. Então,
eu ficava muito nervosa, eu não conseguia nem conversar com as pessoas direito. Eu não me reconhecia. Eu fiquei muito estressada, muito nervosa, mas acho que vai mulher pra mulher, né? Eu acho que o homem que tá do lado deve sofrer muito nesse momento, mas tem que ter paciência, gente, porque sério, é uma coisa que eu não sei explicar, mas a mulher fica muito estressada. Então, assim, não considere, deixa ela lá, volta. O pós-parto, no caso que o Júnior colocou, o parto ali, a importância do parceiro, do marido, tá ali. O que ele vai fazer com o bebê? Às vezes não tem o que fazer com o bebê, tem que fazer com a mãe do bebê. Então você vai dar a estrutura para ela, você vai cuidar dela para ela cuidar do bebê, porque ela que vai dar o leite. Então precisa ter ali uma garrafinha de água, um lugar confortável, sem gente ali, faz isso, faz aquilo outro, porque isso vai trazer estresse para ela. Então, talvez o lugar desse pai vai ser para proteger essa mãe, mesmo porque imagina que uma das coisas que a mãe vive é até o 9º mês ela é paparicada, não é? Todo mundo chega, e fica ali aquela paparicação. O neném nasceu, as pessoas chegam para o bebê, então tem uma fase nesse pós-parto emocional que é o vazio. Então ela se sente deixada de lado. Tem alguns até que falam, agora você perdeu a vez, né? E vai para o bebê. Então assim, a mãe já está toda fragilizada. Visitas chegam, falam esse tipo de coisa. Então, se o parceiro não for aquele que cuida, que abraça, que acolhe, como é que essa mãe vai se sentir? Então, muita atenção com ela, porque as pessoas vão estar atentas para o bebê. Então, o olhar do pai tem que estar para gerenciar o ambiente, né? Gerenciar isso aí. Então, coisas óbvias, essa produção, gente. esse tipo de produção. Isso, mas as pessoas que vão entrar na sua casa, quem vai visitar, quem não. Não deixa pra ela não tem condição. Supermercado, o que precisa comprar pra ela, ela não dá pra ela dar conta da casa. Então, o que não fazer, papai? Gente, eu fiz uma listinha pra vocês, assim, o que não fazer, papai? Faz um checklist. Eu coloquei alguma, até fiz a mão assim, ó. O que fazer e o que não fazer. Não fazer. Cobrar dessa mulher cuidado. Namoro. Pelo amor de Deus, calma. Mas não tem mais lugar aqui pra mim. Por favor, vocês estão construindo a função paterna e materna. Então, senão você vai ser mais um filho ali para ela cuidar também. Então, tome o seu lugar, não cobre dela. Não se faça de vítima, né? Dizendo assim, tô sem espaço aqui, né? Tem alguns homens que se fazem de vítima. Depois que o neném nasceu, você não olha mais para mim, eu não tenho mais lugar nessa casa, esse tipo de coisa. Gente, eu sei que não é o perfil de vocês, tá? Mas existe. Podem acreditar. Outra coisa é o pai se sentir deslocado, né? Deslocado mesmo, até na própria casa dele, porque ele tinha o quarto, de repente, as mudanças ali, ele vai sentir um peixinho fora d'água. Então, se faça presente, se esforce para isso, seja você quem vai estar no comando dessa casa. Você não sabe onde está a panela, onde estão as coisas na geladeira, procure saber. Você que vai gerenciar essa casa, porque essa mãe está precisando ali de cuidados. E não deixe a sua responsabilidade de pai na mão de outra pessoa, da sua mãe, da sua sogra, da babá. Se faça presente, seja você essa pessoa que vai. Lembra que você está sendo construído, esse pai está sendo construído, então não perca a oportunidade. Eu acho que é isso. E fique ali, né, com ela e acolha, isso que eu já disse, seria um ponto positivo para os pais. E essas alterações são normais, são alterações hormonais. Então essa irritabilidade que ela colocou, pensa assim, tem a mulher na TPM? É isso. Não. É a mulher na TPM. É a mulher na TPM, exatamente. É a mulher na TPM durante todas as 40, 42 semanas ali de gestação, no pico dela aqui, ó, no auge dela aqui em cima, porque são os mesmos hormônios. É a prolactina, é o estrogênio,
tem a presença, quando a mulher está grávida de um homem, ela precisa ter um hormônio que esteja a mais nela, que é a testosterona. Então, provavelmente essa mulher vai ter todas as alterações, pelos, como a Lu falou, dessa questão de cobrar a mulher, o aparecimento de mais pelos, às vezes um pouco mais irritada. As mulheres com essas alterações hormonais também alteram os odores, né? A transpiração também é alterada. Então, até mesmo quando está no finalzinho, né, na gestação, perto de parir, o peito ele começa já a soltar um pouco do leite. E às vezes a mulher solta o leite e nem está percebendo. Só sente alguma coisa estranha, um odor estranho, e ela fica assim, meu Deus, de onde está vindo esse odor? Começa a se cheirar. Então tudo isso é normal, né? Essas alterações são normais e que, sim, tem mulher que, né, vai ter uma alteração mais pra cima, né, mais irritada, mais não me toque, mais, né, cheio de coisa. Tem outras que talvez vão passar um pouco mais tranquilos. E essas alterações, elas vêm desde as tentantes, né? As tentantes, elas, assim, existem algumas mulheres que, por questões de alguma coisa clínica nelas, elas têm um pouco mais de dificuldade de fazer ovulação, de acontecer a fecundação do óvulo, né, quando fecunda, de grudar na parede do útero. Então as tentantes, elas precisam, né, geralmente, o que é assim aceitável é até 1 ano, você fazendo toda a tentativa. E aí tem vários processos nessa tentativa, desde a tabelinha, que antigamente a tabelinha era utilizada para não engravidar, mas tem como fazer tabelinha para engravidar. Tem alguns medicamentos que fazem com que aumente o hormônio para produzir, fazer a ovulação. Então você faz uso desse medicamento e faz o que é chamado de coito programado. Então você programa para realizar o coito para ter a fecundação no tempo certo. Então tudo isso também são formas, né, de tentar engravidar. Além da fecundação in vitro, que também tem algumas tentantes que fazem a fecundação in vitro. Em alguns casos, mesmo assim, infelizmente não consegue engravidar. Então precisa entender o que está acontecendo. É no homem, é na mulher, é quando fecunda, é a parede do útero que não consegue aderir essa fecundação. Então tudo isso são formas, né, das tentativas. E além das principais, que, né, mudança de estilo de vida e no caso de alimentação também são primordiais. E a alimentação vem desde zero idade de vida. Então, nessa primeira fase, você precisa ter uma alimentação saudável. E quando você vai ficando na fase adulta, se você continuar, se você teve na sua infância introdução de alimentos ultraprocessados, biscoito, ele só come biscoito recheado, mas a criança vai no supermercado comprar biscoito recheado. Ele só toma refrigerante, só toma Coca-Cola. Ele vai lá comprar a Coca-Cola, ele vai pegar a Coca-Cola, fazer igual Simon. Ele vai pegar a Coca-Cola, botar no copo e beber? Não vai, é a mãe e o pai que está colocando isso na vida da criança. Então, se você passa por essa fase com muitos estímulos em relação a isso, realmente na fase adulta, para mudar isso é um pouco mais difícil. Eu acho né, testemunho disso em relação. Mas você precisa ter essas mudanças e fazer um detox, né? Fazer um detox em relação a alimentos muito processados, para que isso também não vá prejudicar nessa fase, isso tanto o homem quanto a mulher, né? São os dois reproduzidos. Uma dúvida aí, é regra essa questão da amamentação em relação aos alimentos, ou vida que segue de acordo com cada bebê? Vida que segue. Porém, culturalmente, é tão colocado na nossa cabeça que algumas mulheres evitam alguns alimentos. Na amamentação, é liberado tudo, até porque você precisa de um aporte maior de nutrientes para esse bebê. E você tem que pensar, né, quando eu estou ingerindo esse alimento, está indo para o meu leite e para mim, né? A mulher já não tem a vida muito fácil nessa primeira fase da vida, principalmente durante a amamentação. É cobrado assim em relação a ela, né? Ela tem todas as atividades de mulher quanto de mãe. Então ela precisa de um aporte nutricional maior em relação a isso. O principal é beber bastante água, né?
praticamente o leite é água pura. No entanto que a criança, o bebê, ele não precisa de água até os 6 meses de idade. Não adianta, a criança, tá calor. Não, tá vindo do peito. Que se fosse feito corretamente, até a amamentação, ela é um anticoncepcional. A mulher não precisaria fazer uso de anticoncepcionais. Mas se tiver alguma introdução de algum alimento, o efeito já é cortado. Então, assim, na amamentação, não é uma dieta hiperproteica, nem low carb, é uma dieta equilibrada para ter todos os nutrientes. Até porque se ela não tiver todos os nutrientes, ela vai puxar com doce, que ela precisa de energia. Então eu vou pegar o doce que é mais rápido aqui, ó, bota pra dentro. O que é importante também em relação à gestação. Né? Se eu preciso de um aporte nutricional e pego um doce, pego um biscoito um pouco mais salgado, existe a probabilidade de você ter diabetes gestacional, você tem a diabetes só durante a gestação, e a hipertensão também gestacional, que é durante o período da gestação. Então, por isso que a alimentação, desde a tentante, é bom você ter essa mudança de chave, essa chave, né, ligada aí para uma alimentação mais saudável, como todos dizem. Há alguma dúvida aí dos tentantes? Alguma pergunta? É assim, porque a gente é tentante, mas um tentante mais experiente, vamos dizer, né? Ano passado a gente passou por uma perda gestacional e a gente já passou o período dos 6 meses, né, que pela minha idade, eu estou próxima dos 40 anos, então a mulher tem data de validade, né? Então com 6 meses a gente já iniciou a investigação clínica, então já passando por tudo. Hoje eu faço acompanhamento nutricionista, academia, psicólogo, endócrino também, porque na minha gestação eu tive a diabetes gestacional que não foi entrado com protocolo de alto risco, mudei de médico, então eu já estou com uma médica que é especialista em alto risco, tem todo um acompanhamento. Agora é esperar a vontade de Deus, esperar o tempo dele, que não é o nosso. Se tem algo, gente, que é mistério, que a gente precisa colocar na dependência, é isso, ativar a vida espiritual. Porque é um mistério, né? A vida é um mistério, né? Esse poder vem de Deus, a gente faz tudo, né? Tudo que está ali dentro do nosso alcance, todo conhecimento. Mas a gente precisa ativar a vida espiritual, né? E até na ansiedade. Eu quero, Deus, e por quê? Né? Os questionamentos, a gente precisa entregar. Eu costumo dizer que tem um nível que a psicologia alcança, a medicina alcança, mas existe outro nível que é entregar para quem tudo pode, né? Para aquele que nos gerou, para aquele que tem todo o conhecimento. Ele tem as respostas. E nesse lugar... E foi o que o médico, que a gente foi essa semana, o médico de fertilidade falou. A medicina pode mudar, melhorar a genética do embrião, melhorar a genética do óvulo, pode fazer tudo. Pode gerar o óvulo in vitro e implantar, mas o fôlego da vida é Deus. Foi essa a conclusão que a gente chegou. E ele falou assim, ó, eu não posso dar garantia nenhuma para vocês. Porque o que a gente pode fazer no laboratório, a gente faz. Mas tem um mistério, né? A gente sabe qual é o mistério, que o fôlego de vida é de Deus. Então, viver na provisão e na providência. Eu acho que hoje a fase que nós estamos é justamente essa, assim, de o hoje, fazer a nossa parte hoje, e o amanhã o Deus proverá. Onde há uma vontade, há um caminho, e que é Ele que sabe. Então, acreditar que Ele pode tudo. Acreditar nisso, confiar nisso, vai gerar, né? As alterações físicas na gestante é óbvio e claro. A gente tem, né, no início aqui da gestação, esse pontinho aqui, ó. É um pontinho um pouquinho maior aqui.
tem essas alterações, então quando está chegando no final aqui, como o Joyce, as alterações físicas são maiores. E como a gente, até que aqui não dá para olhar muito bem, mas comprime todos os órgãos que a mulher tem. E por isso a chance de ter hipertensão, porque ela vai comprimir a veia cava, que é a veia principal, sai do nosso coração para o resto do corpo, levando sangue, então ele comprime, então tem chance de Ela hipertensão. está tendo muita cãibra agora nessa fase. Nossa, eu tive também. Por conta tá acordando. Acordando e me matando de susto. Quando você explica isso, sim. Exatamente. É muita dor. É a compressão dessa região aqui, ó, Mas é da normal pelve. mesmo. Tem mulheres que dão cãibra, agradeço a Deus pela cãibra, e tem mulheres que dão varizes. Varizes calibrosas. Então é grave. E outra coisa, as mulheres, a partir das 35 semanas, não é indicado mais dormir do lado direito. Sempre do lado esquerdo. Porque o lado direito é a veia cava. Vai tentando. Coloca pra parede. Já muda a cama aqui, ó. Depois das 35 semanas você nem dorme direito. Fica tranquilo, não vai dormir não. É que agora, nesse momento, eu acho que eu sinto saudade do sono, porque eu sempre tive dificuldade de dormir. Eu tô dormindo assim, lindamente no início agora. Eu falei, nossa, eu sinto saudade hoje de dormir tão bem assim. Porque, nossa. E o lado direito é a região onde passa a veia cava, então quando você fica do lado direito, o bebê comprime a veia cava e o risco de quê? Aí, Infarto. misericórdia. Infarto. Você pressionou a veia cava aqui, ó. Infarto. Então a mulher pode acordar no surto. Então sempre do lado, Deus me livre. bota aqui na cabeça, ó, sempre do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. E tem alguma coisa para prevenção dessa parte aí da pélvica, assim? Pilates. Ou prancha? Pilates. Pode ser. As tentantes podem, as gestantes podem, principalmente. E eu indico bem no início mesmo. Eu tô fazendo pilates. Isso, por conta dessa parte pélvica, para você já ir abrindo. Nós, normalmente, né, a gente não é colocado para ficar, né, abrindo a pelve nem nada. A gente, pelo contrário, sempre tá o quê? Perna cruzada, fechada aqui assim, ó. Então, e quando o bebê, principalmente quando ele encaixa, é uma dor que a mulher fica sentindo o tempo inteiro aqui nessa região. Então, Mas no caso, a musculação tem alguns exercícios. Tem. Eu faço musculação. tem. Você vai ter que pedir ao professor que está lá para te orientar em quais exercícios. Geralmente é o exercício de abrir e principalmente agachamento. E tem mulheres que continuam toda a gestação na musculação, não tem problema não. É prevenido no início da gestação, né, por conta de descolamento da placenta e tudo mais, mas depois podem continuar fazendo. Uma dúvida é que, na verdade, ela me falou, mas não me explicou, porque eu, antes de eu engravidar, eu fazia tênis. Eu adorava, sinto muita falta. E aí, quando a gente falou que eu estava grávida, ela pediu para eu parar o tênis. Então, ela falou que por causa do impacto e tal, mas tem a ver com isso? Isso aí. O impacto, o movimento, como você está correndo para lá e para cá, então você tem uma parte que você tem que parar totalmente, tudo mais, Tem o braço para frente, tudo. Tá vendo? Você tem. Manda jogar sem nada. Tem essa questão do impacto que faz com que o bebê desça, pode descolar a placenta. No início da gestação, é comum e normal ter o sangramento, que é quando o feto está colando, não é feto ainda, é um embrião. Quando ele está colando na parede, quando ele cola na parede, ele pode soltar um pouco, aí desce o sangramento. O sangramento que não é normal é aquele que encharca o absorvente, aí não é normal. Aí tem que procurar o atendimento, tá? Eu coloquei só algumas alterações, as mais reclamam em relação à coluna, né, que muda completamente, então tem que ter jeito para sentar, para levantar, então por isso o agachamento ensina você a sentar, porque você bota a força na perna e não na coluna. Quem não faz, né, a gente usa a coluna como ponto de apoio. E aquele agachamento Terra. não agachamento Não, né? não, agachamento terra. Tá vendo como é que eu também sei? Eu não sei se essa semana.
sei. Se eu for essa semana, fui, mas sei. Né, princesa? Alguma dúvida a mais, gente, em relação a essas coisinhas do início? Essa orientação dos exames é interessante, porque, assim, na verdade, o nosso caso, a pergunta assim, mas você estava planejando mais ou menos. Eu cheguei aí na obstetra para me planejar, mas eu não sabia que eu já estava gravando na consulta. Foi depois, descobri depois de 2 semanas. Mas o que é importante, assim? Eu, por exemplo, a minha família tem um histórico enorme de hipotiroidismo. A minha mãe, basicamente, quase todas as mulheres da minha família têm hipotiroidismo. Assim, minha avó, minhas 2 avós, a que morreu tinha, essa que tem, enfim, todo mundo tem. E a minha mãe, ela desenvolveu hipotiroidismo na gravidez da minha irmã. A minha irmã nasceu com hipotiroidismo. Tinha que tomar por ano. Então, durante a gravidez só. depois eu fiz o exame. a minha irmã nasceu com hipotiroidismo, foi diagnosticada no teste de pezinho da minha irmã, de tão grave assim que era. Então sempre foi uma coisa que a gente ficou em alerta, né? Só que o meu estava estabilizado antes, né, de começar a tentar. E aí quando a gente fez o exame de sangue, deu alteração, né? E aí eu tive que entrar, né, com medicamento, principalmente por causa do meu histórico e tal. Mas essa prevenção é muito importante, porque assim, se fosse para pensar, era para ter feito já essa suplementação antes, que era a minha ideia. Eu tava tentando fazer certo, mas não deu tão certo assim. Mas é importante mesmo esse cuidado antes, né? Eu acho que quem tá tentando há mais tempo automaticamente já tá se planejando. Mas eu vejo, tipo, e eu acabei entrando nisso sem planejar, porque eu achei que eu me planejaria. Mas muitas mulheres que acabam engravidando num período que não estava muito planejado e tem uns sustinhos tipo esse que eu falei, que né, era para estar uma coisa regulada, enfim. Mas esses exames são muito importantes, assim, né? Ter esse acompanhamento antes é muito, muito bom. É importante também passar a informação para o máximo de pessoas que conhecem, né? Sim. E principalmente a importância do pré-natal, porque o pré-natal a gente pode, né, ter essas ocorrências de alterações fisiológicas, hormonais no início, pode ter no meio, pode ter no final, e tem mulher que assim, começa o pré-natal hoje, até voltar ao próximo, filho, já tá quase parindo. Tem outros que nem fazem, então assim, por achar assim, às vezes é de segunda viagem, né? Não, minha primeira foi tranquila, a segunda também vai ser. Eu sei que, mas é importante fazer o pré-natal, é importante fazer esse acompanhamento. O pré-natal, ele é dividido, né? No início do mês, nos primeiros trimestres, todo mês, e depois acaba no finalzinho sendo toda semana, no finalzinho toda semana, tem quinzenal antes, para ter esse acompanhamento assim de perto, porque qualquer alteração tem que intervir, tem que fazer uma intervenção. Em termos de meses e semanas, Tive que aprender quantas semanas tem um mês. Isso aí! Nossa, Cara, mas depois se grávida faz todo sentido, né? Porque antes, pra mim, eu achava meio esquisito. Falava, tô de, sei lá, 16 semanas no carro. Fala em meses. Mas depois parece que entra nesse universo, faz todo sentido a semana. às vezes você tá com 2 semanas e ela fala o quê? Não, tô no primeiro mês. Primeiro mês pode ser pode ser 4 semanas. Então, mas ainda algumas mulheres ainda se pegam aqui nessa faixa. Até 35 semanas é considerado, se tiver um parto, é um parto de risco, é um parto prematuro do bebê, então tem que ser em um hospital, indicação. Conheça um hospital onde vocês vão parir, tem que ser um hospital que tenha UTI adulto, a minha indicação, tá? UTI adulto e UTI neonatal, que tem os dois. Por que eu estou falando? Tem hospitais que não tem UTI adulto. Se der ruim para a mãe vai para um hospital e o bebê vai ficar em outro. Como acontece no SUS. Porque no SUS a gente só tem uma maternidade que tem nos dois, que é o Jaime. Então, às vezes, a mulher tinha o bebê lá comigo, na maternidade de Codilândia, ela ficava lá e o bebê ia lá pro Jaime. Então, pensa como é que já estrutura tudo. Então é um pai que ele vai dar, como é que ele vai fazer o cuidado? Ele tem que ficar a mãe ali, o bebê lá. Agora pra mãe, né? Não, pra mãe é surreal. É surreal. Então estejam atentos a isso. Isso eu falo para todas as gestantes que passam por mim, eu falo.
quero saber. Se você tem alto risco, preconize um hospital que tenha uma UTI adulto, uma UTI neonatal, para vocês dois ficarem juntos ali. Que aí também vocês têm um apoio juntos, tá? E a partir das 37 semanas já é considerado a termo, e aí a criança pode vir a hora que ela bem Pensa, hein? quiser. Vocês são bom? 33. Os Fala partos, pintando. a grande questão, né, entre cesárea natural e humanizado, existe cesárea humanizada e existe parto natural humanizado, tá? Infelizmente, pela sociedade, colocaram que só o parto normal é humanizado. Não, os dois partos são humanizados. Porque o que é a humanização do parto? Respeitar a vontade da mãe. Isso aí, respeitar a vontade da mãe. Eu quero que meu marido esteja perto de mim, eu quero que outra pessoa esteja perto de mim. O pai, não, eu quero cortar o cordão umbilical, então é respeitar essa vontade. A mulher, né, dentro da sua condição clínica, saber, algumas mulheres não querem usar a ocitocina, né, porque a ocitocina é um hormônio que ela ajuda no parto, ela faz com que o útero tenha a contração e empurra o bebê para baixo. Tem mulheres que não querem que realmente seja do próprio corpo dela, mas existem momentos e momentos. Às vezes o neném está em sofrimento fetal, então, e naquele momento não tem como a mulher decidir. No momento auge ali, que a gente chama hora ali, não tem como a mulher decidir. Ou ela já vem com essa decisão antes e fala, mas o que o médico decidir, ver com a equipe aí, tudo bem, mas deixa meu marido ou quem estiver me acompanhando ciente do passo a passo. Então isso é parto humanizado, tá? É saber respeitar o que a mulher quer, o que ela deseja junto com o parceiro e que tudo ocorra, né, da melhor forma para os dois. E eu acho interessante não romantizar. Às vezes a gente idealiza aquela coisa que se vê na internet, que se vê em vídeos, mas só você sabe na sua pele que você está vivendo, né? As condições reais. Então, vem para um lugar real e não esse ideal construído aqui dentro de todo aquele sonho que está lá fora, mas a vida real. Então não romantizar esse momento, porque pode ser muito sofrido, tanto para você como para o bebê, e colocar até em risco a vida, né? Que infelizmente eu já presenciei isso. A mulher bateu o pé, não quer parto normal, e não entra em trabalho de parto, o colo não dilata, o colo tá grosso, eu quero parto normal. Não, a criança morreu. A criança morreu. A criança tirou a criança por cesárea. Então pensa, toda a problemática que causa na mulher, a mulher também, ela estava já com o quarto preparado e tudo mais, mas por isso, por não sei o que aconteceu, ou por romantizar, achar que só quem tem parto normal é mulher. Não, você não é, infelizmente tem pessoas que falam isso, né? Mas você teve parto normal? Não, você teve parto cesárea, então você não sabe nem o que é ser mãe. Não existe isso. Sofre na cesárea? Não, sofre, nos dois, o sofrimento é os dois. E o sofrimento da cesárea se estende no pós. Então, assim... Por isso que, de novo, é muito importante você reorganizar com o seu parceiro, né, com o pai do bebê, como vocês vão fazer. Né? Até onde vocês suportam ali e negociar isso, até aqui dá. Ok. Né? E entrar em um acordo mesmo. Porque senão pode trazer muitos problemas, e isso pode desencadear outros problemas, né? Um querer e o outro não, ter desacordo ali no momento, então desdobramentos ruins aí, até para a chegada desse bebê. Vocês acham importante sim, ter uma doula nesse momento? Vocês acham que ajuda? Até porque às vezes a mãe não sabe o que vai fazer, às vezes fica muito na mão do médico, às vezes tem um profissional ali que está auxiliando. Vocês acham? A doula, ela faz parte da rede de apoio. Então, assim, a doula ajuda bastante, né? Mas existem alguns momentos, por exemplo, em relação à equipe médica, ela não vai interferir, não. Ela pode até falar, não, o que ela queria é esse, mas aí também já está terceirizando, né? Sai do pai. Mas a doula ajuda no momento antes do parto normal,
ali te ajudando, fazendo musicoterapia, às vezes oleoterapia, que deixa a mulher mais relaxada. Ajuda também na questão da amamentação no pós, porque, por exemplo, apesar que a Unimed não me paga para isso, mas, por exemplo, a equipe da Unimed, eles têm um enfermeiro disponível para ajudar no pós-parto. Então você entra em contato, eles mandam o enfermeiro até sua casa e o enfermeiro faz essa parte da amamentação, então ajuda bastante. Agora, se não tem... Obrigado. Gente, vocês não sabiam? A Unimed está escondendo isso? Não sabe. Não, eu sei só dos cursos, dessas coisas assim, dessa aí da casa. Entrega tudo aí, irmã. Ele também criar negócio de nutricionista, então agora pós, eu não sabia não. A Cleiciane faz isso também? A Cleiciane também faz isso. Ah, Você vai ter muito trabalho, hein? E aí ajuda na amamentação também. Mas existem casos e casos que existem algumas mulheres que na fase da expulsão, que é o auge que você vira literalmente um animal, porque você quer que tire sei o quê, uma irritabilidade grande, eu já vi esses casos, que você vira pra dor e fala, sai daqui. E aí você acaba perdendo a sua dor nesse momento, entendeu? Então, assim, faz muito bem em todo o planejamento, mas sabe que no momento H, só Deus sabe como é que você vai se botar diante disso. Porque, principalmente quando o bebê encaixa e a cabeça começa a coroar, as mulheres que eu vejo... Eu posso falar algo? Eu fiz um curso de Hypnobirthing, e é muito bom, porque você tem um parto tranquilo. Eu tive um parto natural em casa, eu me ensinei a planejar. Foi um parto muito gostoso, gente, foi muito bom. Eu não virei um animal, mas eu tive bem consciente, sabe? Meu marido estudou muito, a gente estudou muito, a gente teve uma isso faz doula toda a diferença. ótima. Eu indico muito uma doulas que sejam profissionais de saúde. Doulas que não são profissionais de saúde. E é muito interessante, a gente foi com uma fisioterapeuta, quem quiser indicação do resto da vida, eu não sei se vocês conhecem, é muito legal lá. Então, assim, foi muito bom. Porque é um acompanhamento assim, da gestação inteira, te tranquilizando. Esse curso que eu fiz foi eu e meu marido. É um curso que faz você entender, assim, como que o corpo vai reagir, como que você vai respirar, como que você vai pensar, ó, tá tudo bem, o bebê já encaixou, vamos lá, sabe? Foi um parto muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Então, assim, não é de todo mundo. Ela é fora da curva. Eu conheço tantas pessoas. Eu conheço muitas pessoas. É porque a gente sempre vai pelo lado das pessoas que desesperam. Mas tem um lado das pessoas que são tranquilas. Que o parto é tranquilo de pensar. Você não fica com medo de ter um segundo filho. Ai, meu Deus, eu não posso pensar. Não, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Mas como que funciona esse... O Hypnobirthing? Vocês querem indicação? Assim, eu não não fiquei acredito. curiosa mesmo, na verdade, no sentido de, por exemplo, tinham profissionais, tipo, caso tivesse alguma intercorrência, tinha um médico. Não, bem planejado, tá. muito planejado, bem esquematizado. Tinha ambulância? Lá de fora, não? Algumas Não pode ter ambulância do lado de tipo fora. de risco, né? Tem que ser o risco habitual. Então, assim, mas foi tão tranquilo, você consegue ter isso no hospital também. Parto tranquilo, é possível. Mas é isso que ele tá É falando, possível, acompanhamento expresso. É algo muito. A psicóloga está aqui, é possível você se programar para isso. Colocar sua mente assim. É como se afirmações: olha, eu vou conseguir, o bebê vai nascer. Então, assim, eu acho que é importante para vocês não acharem que o parto é uma loucura. Agora, eu vou falar assim: a nossa experiência com o lado não tão bonito da maternidade, que foi a perda, né? A doula me ajudou muito. Isso, assim, eu não cheguei, a gente nem chegou a contratar uma doula, mas a gente tem uma vizinha que é doula, e assim, ela foi todo o suporte, mandava mensagem perguntando como é que estava. No nosso caso, né, a gente teve um aborto que ficou retido, a gente teve que ficar 30 dias esperando, 15 dias indo lá fazer ultrassom, então todo aquele processo ruim, né? Você saber que seu filho está morto dentro da sua barriga. E o médico não pode fazer nada, vai para casa e vive a sua vida. Foi a orientação, né? Vai viver a sua vida normalmente. E como que você vive uma vida normalmente, sabendo que tem uma vida morta dentro da sua barriga? É surreal. Então, nesse ponto, a minha vizinha ela me ajudou muito. No conhecimento dela, por ser uma doula,
ela me trouxe muita informação, acolhimento. E até hoje, quando a gente tem alguma surpresa, tipo, deu alguma alteração no exame, liga para a Renara, manda mensagem para a Renara, pergunta a Renara. A médica que eu estou hoje, que assim, está dando um suporte muito bom pra gente, foi uma indicação dela. Porque o meu médico antigo a gente acabou tendo uns errozinhos, né, uns contratempos aí, e que com essa outra médica a gente já sentiu uma segurança diferente, né? É um profissional diferente. Então, assim, eu até brinco com ela, falo, olha só, depois do positivo, a primeira contratação que eu tenho que fazer é a sua. Porque sem ela ser contratada, né? Eu brinco com ela que ela é minha doula de tentante. Então, qualquer novidade, qualquer coisa, a gente sempre está tirando dúvida. E assim, gente, o que eu falo, informação é libertador. Você estava com quantas semanas? Nós descobrimos na 12ª semana, mas o neném parou na 9ª semana. Então teve um delay, né? Na realidade, eu tive uma contração que foi tratada como uma prisão de ventre. Então, começou aí, né? O desenrolar da história toda. Aí tem o fato, né, dos profissionais que às vezes não têm tato. Então, eu passei mal, eu senti o sangramento, foi de sexta para sábado. Final de semana aqui em Vitória, hospital não tem ultrassom para você fazer. Só se você chegar sangrando, abortando, não faz ultrassom. Então eu tive que esperar até na segunda-feira, com aquela apreensão. Ele estava operado, porque a gente tinha sofrido um acidente de barco, com a clavícula quebrada. E o médico, na hora que fez o exame, só virou pra gente e falou assim: ah, mas é só um embrião. Eu falei assim, gente, como a gente sabe, né, que é Deus que dá o fôlego de vida, o coração bateu, é meu filho. Mas até a 12ª semana é só o embrião. Então assim, é puxado. E até para você conseguir não se preparar, né, porque a gente não se prepara para o pior, né? A gente tem que estar preparado para saber lidar no pior. A única vez que eu fui no médico sozinha, ele ainda tentou ainda ser a mente racional da situação. O meu médico me pegou pelo emocional. Então eu fiz a indução, mandaram para casa. 40 dias depois eu tive hemorragia, aí 40 dias depois eu tive que fazer uma curetagem de urgência. Aí ele botou uma pressão na minha cabeça, tem que fazer, e o plano não cobria. Eu falei, vou fazer particular. Aí quando eu falei com ele, ele falou assim, olha, assim não. Se não era urgência ontem, é urgência hoje, peraí. Tem uma coisa errada, esse médico está querendo ganhar dinheiro em cima da gente. E eu, não, vamos, fizemos. Resultado, no final ficou muito claro que eu fui na mesa do médico, mais umas cifras para a conta bancária dele. Eu não perdi meu útero porque Deus não permitiu. Porque a minha biópsia da curetagem veio que eu já estava com necrose e inflamação terrível. Muito grave. E depois disso daí, a gente vem, bom, pelo menos eu, né, tenho passado bastante coisa para ele. Eu tenho estudado muito. E quando o médico fala alguma coisa, eu não, de cara assim, eu não tenho aquela firmeza 100%. Eu confio na médica que está comigo, mas eu busco informações paralelas para saber se realmente é nessa linha. Porque você viveu um trauma mesmo. Sim. Essa situação gerou um trauma. Exatamente. Mas é sempre bom pesquisar, saber, ouvir outras opiniões, porque infelizmente, em alguns casos, acaba sendo um cifrão mesmo. Exato. É um papo, caríssimo que eles dão. Então, por isso que é bom ter o profissional, é bom compartilhar essas informações e dicas. Depois a colega ali vai passar essa dica para todo mundo aqui, ó, que é bom se preparar. E o pós-parto. Então, as alterações hormonais, principalmente, que já teve, né, ainda continuam no pós-parto.
Né? Algumas pessoas falam bem assim, a mulher tem que ficar de quarentena, igual o Covid, quarentena mesmo, porque as transformações ainda podem ir até a 43º dia após o parto, então pense, ainda tem mais 1 mês e meio aí para o homem enfrentar essas alterações, não só o homem, mas quem está próximo, né? Às vezes a mãe também está ali junto, toma uma também, às vezes a avó aparece, não quero ver avó, não quero ver ninguém, então assim, todas essas alterações ainda vão ocorrer no pós-parto, que é conhecido como puerpério. Tá? Alguma dúvida, gente? A lei aqui relacionada... O que, porque assim, não sei se eu não li ainda, mas o que de fato, quais são os critérios para uma gravidez ser de risco? Para ser de risco quais são os critérios? Quando você tem alterações nos seus exames, seja, por exemplo, mais alterações que podem levar em risco a vida do bebê. Tanto em risco a vida do bebê quanto risco a vida da mãe, por exemplo. Você pode ter uma gestação perfeita, quando você chega geralmente na 38ª semana, por aí, 39ª, você começa a ver como se fosse vagalumes. Já teve essa sensação? Não, mas quem tem enxaqueca sente. Isso, quem tem enxaqueca sabe, como se fosse vagalumes piscando. Os brilhinhos que ficam Isso, uns brilhinhos. Ou você sente muita dor na nuca. É o premúncio que a enxaqueca tá vendo. Isso são sinais de pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, você teve uma gestação habitual, top de linha, mas chegou na 39ª semana você foi para uma de risco. E na prática, o que isso muda na gestação? Tipo, ser de risco, você vai ter um acompanhamento? Você vai ter um acompanhamento com menos tempo, de intervalo um com o outro, e aí o médico já indica onde você tem que ter o parto. Em alguns casos, você vai ter o parto na sua 39ª, você vai para cesárea. Você não vai para um parto normal. Pré-eclâmpsia, aí tem a pré-eclâmpsia, que são os sintomas um pouco mais leves. A eclâmpsia, que são os sintomas mais graves, a mulher pode até ter um apagão, desmaio completo, total. E aí tem que tirar imediatamente o bebê, porque senão morre os dois. Então, acaba sendo bem grave. Diabetes gestacional também é de risco, porque com a diabetes, o bebê cresce muito, a gente chama de bebê gig, é um bebê grandão. Então, em alguns casos, na maioria deles, não vai ser parto normal, é cesárea. E aí não espera até 42 semanas, que algumas mulheres podem esperar até 42 semanas para ter parto. Então, ele tá só no início aqui, ó. Então, o parto é antes. Eles até agendam, quando a mulher é diagnosticada com diabetes gestacional na metade, eles já agendam para a 38ª, 39ª semana de gestação, já agendam a cesárea, tá? Uma outra coisa que é... A idade. Não, a idade também. Gêmeos depende, porque também vai avaliar, fazer uma avaliação clínica. Se realmente vê que tem algum risco, aí vai para a gravidez. Agora, fora isso. De acordo com a idade da mulher, pode ser que seja... Sim, a partir dos 40 anos é considerado gravidez de risco. Aí durante todo o processo. Tem uma, acho que é uma resolução, alguma coisa assim, que a partir de 35 já estão considerando. Eles diminuíram. Mas ainda assim, agora a partir dos 40 é por conta do risco de hipertensão, diabetes e tudo mais. E contabilizando também, né, a avaliação do estilo de vida da mulher. Né? Isso também influencia para colocar de risco com a idade. Sobre dirigir. Até que semana? Até quando ela quiser. Sobre o quê? Dirigir. Você dirigiu até muito? Tudo bem. Você tá até... O cinto não pode estar no meio da barriga. A única coisa é essa. É embaixo aqui, né? E aqui em cima. Tem uns negocinhos que você coloca aqui assim no banco. Não sei se... Dá uma olhadinha na internet. Que é suporte para grávida dirigir. Que ele não deixa o cinto ficar aqui no meio. Ele não pode ficar no meio, na frente. Porque qualquer impacto de senha não pode ir. No início. Não. A mulher pode dirigir até quando ela quiser. 42, 47 semanas, 50 semanas. E ela nasceu... Ela nasceu 40, assim,
Quase 40. Faltam 2 dias para 40 semanas. Às vezes Tá vendo? Nós temos poucos minutos. É verdade. Eu acho que 2 dias para 40. aqui só em relação à amamentação, de como que é, infelizmente, na verdade, infelizmente, a amamentação não é tão bonita quanto se vê, né, nas redes sociais. A amamentação é um processo bastante, né, de dependência do bebê e de paciência da mãe. A mãe tem que ter muita paciência nesse momento, porque, né, como as meninas muito bem já colocaram, não é que o bebê bate a boca e ele já vai. Alguns sim, outros vão ficar passando a língua, lambendo, sem entender o que tem que fazer ali. Ou mamar errado, machucar o peito. Exatamente. Então, Então, pode ter grandeza, a Bia tá aí pra Mas também eu vi, tava pesquisando, tá uma modinha de fazer cirurgia na língua dos bebês precocemente, né? O Tomara até falou que ele tá fazendo reversão dessa cirurgia. aí é isso, tudo depende do profissional. Por conta da amamentação. Tem muito médico precocemente sugerindo a cirurgia. Talvez possam ser os cifrões aí, né? Pode. Mas o Tomara, que é cirurgião pediatra, ele falou que ele tá fazendo a reversão dessa cirurgia. Da Fábio. O que falou agora? Porque mesmo com a língua presa, se for orientado corretamente, o bebê ainda consegue mamar. No entanto que só depois, um pouco maior, assim que ele vai fazer a cirurgia. Mas ainda assim, se tiver a orientação correta, paciência da mãe, do pai, de toda a rede que está do lado, ainda consegue. Então, o principal é evitar dele pegar só o bico, porque eles adoram pegar só o biquinho, e aí eles vão pegando o bico e isso vai machucando. Já vi casos do bico sair, né? E aí tem que fazer cirurgia para colar novamente. Essa dor porque os meninos sabem a dor, cada brincadeira que os meninos têm que ficar assim, ó, essa dor aí tá pior. É a dor pior. Então, a indicação é que antes, né, do neném nascer, ache um lugar adequado e faça um topless com sol. Porque a região do mamilo ela é muito sensível. Então ela não pega sol, então nada. Então, pense, do nada vai aparecer um bebê que vai enfiar uma boca ali e vai ficar sugando. Então ele é muito sensível. Então, o risco de ter lesão, né, do bico ficar todo lesionado e tudo mais é grande. Então, coloque na luz solar ou naquela luz amarela, antigamente, que eu acho que nem existe mais, para o mamilo ter um pouco mais de resistência, né, porque ele vai pegando um pouco, vai criando essa camada um pouco mais grossa. Eu negócio que tá meio na moda também, eu não sei, que tem umas mulheres que estão tirando qual que é o nome daquele, antes do leite? É o colostro. Antes do bebê nascer, já retira. Não sei porquê. Já tem bastante isso. Não sei porquê. Mas sabe o que eu acho que eu teria feito? Não sei porquê, Porque como ela tinha, ela era enjoadinha, assim, até... E aí eu teria feito. Se eu soubesse disso. Mas o colostro é bom pro bebê na fase inicial, porque a quantidade de proteína é muito grande, por isso que ele é grosso, um pouco mais grosso, e um amarelo muito forte. Na Europa, nos Estados Unidos, o babado é que eles vendem o colostro por conta da quantidade de proteína, e o pessoal que malha, do crossfit, faz ingesta dessas proteínas, entendeu? Então lá fora, isso é famosinho, eu fiquei sabendo essa semana também, uma amiga aqui me contou. Mas o colostro é bom, não é para ser retirado não, o bebê tem que sugar aquilo ali, tá? Eu acho importante, muita coisa tem se feito para antecipar algumas fases. E é importante estar no processo, não antecipe nada, nem no seu bebê, nem em você. Porque nós somos, né, feitos em processo, é processo, então não antecipe, não acelere, tanto no desenvolvimento do seu bebê, como em você não queira, né, colocar velocidade naquilo que é processual, que vai atrapalhar. Então, assim, de novo eu volto, gente, lá naquela fase, a fase do quê? É de você estar ali gestando, então curte esse momento, vai passar, né? Aproveita tudo, se respeite nesse lugar, se aceite nesse lugar, se acolha nesse lugar, se ache bonita nesse lugar,
né? E tá ali, aproveita, vai passar. Quando passar, é uma outra fase. Então, viver cada fase e desfrutando dela como algo que, esse momento é para quê? É para isso? Bora viver 100% isso. E com o bebê da mesma maneira, porque o mundo tá uma loucura querendo antecipar tudo. Então, assim, isso pode trazer, como na adolescência a gente lida com isso, a gente querendo adiantar muito processos e acaba desrespeitando todo o desenvolvimento e isso afeta, né, lá na frente. Mostrando como o bebê faz durante a amamentação, então, por isso que algumas mulheres sentem muita dor na amamentação, é por conta dessa, literalmente, uma sucção que ele vai fazer. This combination of physical traits helps direct milk to the esophagus, which carries it to the stomach and reduces the risk of milk going down the windpipe. It also encourages the infant to extend the neck. Então, quando o bebê ele cansa, quando ele cansar, ele vai parar, vai soltar, não precisa você ficar botando a mão, tirando o dedo. Tem umas mulheres que têm uma mama muito grande, então fica com medo do bebê ficar asfixiado, né? Porque a mama fica... Se ele sentir que está sem ar, ele vai jogar a cabeça para trás. Vai jogar a cabeça para trás. Então, assim, você não precisa se preocupar, porque o bebê ele Tem instinto de sobrevivência. ele vai fazer tudo ali. Então, é um momento, assim, da mulher com o bebê e é um momento dos dois ali ficarem nesse processo. A gente vai ter que amansar muito. Porque já está terminando. Então, em relação ao leite materno, a gente já falou. A partir de 6 meses, então, tem a introdução alimentar, que essa daqui já tem, né? Essa daqui ainda vai... Muito bem a resposta. Eu achei que ela falou assim, não, só comecei com uma maçãzinha. Não, minha mãe é doida. Eu que não deixo. Não, ainda não. Isso aí não pode, porque o bebê ainda... Antes dos 6 meses, ele ainda não tem nenhuma enzima, nada que vai destruir todos esses alimentos, tá? Ele precisa do estímulo motor, que a gente já falou bastante aqui, todos os estímulos que ele precisa ter no dia a dia, o estímulo até da afetividade, de ser o afeto, de no momento do choro ele ser acolhido e não ser cala a boca, menino, para, não é? Então, ele precisa desse alento, porque senão vira um adulto completamente desesperado, né? Desestruturado. Esse bebê, ele sabe que ele é um ser a partir desse outro ser que está dizendo para ele. Então, essa fala, mamãe tá aqui, papai tá aqui, né? Sempre trazendo tranquilidade. Porque ele estava no mundo e ele veio para outro mundo. Ele precisa aprender como que é esse mundo. E quem vai ensinar são esses cuidadores que precisam dar calma aí. E é bem legal começar isso já no ventre, né? Começar... bem bonito, né? Eu tive uma experiência de um pai que falava muito com o bebê no ventre, né? E quando nasceu, ele chorando, o papai falou bem assim, né? Papai tá aqui. Ele parou de chorar na hora. Papai tá aqui. Ele parou, olhou assim, foi aquela cena. Tipo, conheço. Eu não conheço essa coisa. Então, assim, muito interessante mesmo essa relação de papai aí. Mas, como uma boa enfermeira, eu não ia deixar de falar das doenças que ocorrem nessa fase inicial da criança. Então, assim, no início, eu falo até os 3 meses de idade, pós-nascimento, não recebam visitas em casa. Né? Estejam, assim, sentados. Faz um cartaz. É isso mesmo, é muito difícil. Até os 3 meses. Por conta das vacinas. Da proteção das vacinas. Sabe que eu acho que é melhor a pessoa não estar adaptada do que falar que não vai receber. Porque não receber pode mamãe queimar. Não, tô falando assim. Gente aleatória que não é possível. Com amigo. A família não, a família liberada. Agora tem amigos. Tem cuidado de sem noção. A primeira coisa que eles chegam é o quê? É chegar, ou beija aqui, ou beija a mãozinha. A enfermeira tá falando mais que eu penso. Porque tem uma questão emocional aí, né? Você já fica todo aquele tempo em isolamento.
Aí vai essa mãe também pro isolamento. 3 meses, sem sair de casa, sem ver gente. Então, mas tem assim, que ter um bom senso aí. Eu sou do negócio das doenças. Mas a questão é essa, quando é a família, isolada em casa e não foi legal para essa pessoa. Nem pra mãe, nem pra criança. Exatamente. Quando a criança bateu aqui na igreja, ela Levou chorou, susto, né? não queria nada e a mãe tem que ficar saindo. Eu acabei no primeiro mês, eu fui na igreja com cuidado, lavar a mão, tudo muito cuidado. Tudo Foi sério. Evitar, cuidado. né? Claro, né? Você não vai Deixar pra pegar, Tem bom as senso. pessoas pegam. com carinho. Também que eu acho que para a visão de prevenir doença É outra, assim, se você quiser prevenir, Exatamente. A prevenção é essa. Seja o último a chegar e o primeiro É a a ir embora. recomendação médica. E também tem isso, né? As pessoas precisam também ter noção. Tem gente que chega 8 horas da manhã e vai sair 5 horas da tarde da casa da pessoa. Né? Aí também tem a questão da Mas noção sabia que a que eu maioria das acho que pessoas... capixaba não faz muito isso. Não, capixaba, graças a Deus. Acho que Capixaba a gente não tem esse problema. Agora o mineiro com certeza Acho que teria. o capixaba não vai fazer isso não. Mas as doenças mais comuns são micoses, né? Por conta de pegar em mãozinha de bebê, ficar beijando, o famoso sapinho, né? Que sai da herpes do adulto e que vai para a criança. E nesses primeiros meses, a criança, o único anticorpo que ela recebe, o anticorpo que é essa parte de proteção, vem do leite materno. Então, todos os anticorpos que a mãe tem por conta das vacinas que ela tomou, ela está passando agora para esse bebê. Então, por isso que nesses primeiros meses, que ela não tem tantas vacinas, o anticorpo principal é esse. Então, se às vezes a criança ainda não absorveu tanto o anticorpo necessário, ela vai manifestar a doença, tá? E quando ela fica mais grandinha, que é quando vai para a parte das creches, da escolinha, infelizmente a infecção mais comum, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a infecção mão-boca. Mão-boca e pode pegar do pé. Tá? Uma infecção um pouco mais grave, que se a criança não tiver, principalmente as vacinas contra a meningite, pode dar meningite na criança e ela pode ficar bem grave no hospital. Tá? E o que está tendo nesse momento, que são as infecções respiratórias, né? Passou um vento frio aqui, a criança, coitada, vai criança, vai a mãe, vai o pai, vai todo mundo que tem as infecções respiratórias, como gripe e pneumonia, também pode ficar grave nessa criança. Então, no primeiro sinal, sempre esteja atenta, é lógico que vai tomar os remédios que são possivelmente prescritos, mas sempre estejam alertas, porque nesse momento, quando tem o surto, hospitais, pronto-atendimentos ficam superlotados, e isso tanto público quanto particular, e aí não tem para onde a gente correr. Coloquei aqui só as vacinas, mas todo mundo vai, quando tem o neném, né, recebe a caderneta, e a caderneta está lá escrito todas as vacinas. É lógico que eu ia puxar, também sou enfermeira da vacina, então vou puxar para as vacinas. Como parte importante, infelizmente, também por ver crianças ficando graves porque os pais não deram, principalmente as vacinas dos primeiros 3 meses e até 1 ano de idade. Todas essas são o SUS. Todas essas o SUS fornece. Eu sei que tem algumas que é legal também. Que A particular. A diferença da vacina do particular é que são vacinas com vírus inativo, né, atenuado que a gente fala. E já as vacinas do SUS são vírus, tem vírus atenuado, mas a maioria com vírus ativo, né, também faz com que o anticorpo ele produza mais rápido do que a atenuado. Só tem mais reação, né? Tem um pouco mais de reação. Então a diferença é essa. Quem tem bolso, vai para particular. E quem não tem, mas assim, dá para equilibrar. Tem algumas vacinas que dão mais reação, aí você pode ir para o particular, e fazendo particular, sem problema nenhum. Mas todas. Mas existe diferença de tratamento, assim, de proteção? A particular protege mais? Não, mesma coisa. Alguém, não sei, me falou, mas era da área médica, que a da particular tinha algumas aulas que protegiam demais, assim. Eu esqueci o nome. Se não me engano, é a pneumococo, que é a 23. Tem acho que umas 2 cepas a mais de proteção. Mas, no geral, assim, não faz diferença, porque a pneumococo 23, ela tem 2 a mais, mas aqui tem mais do que 2. Cadê? Que é essa daqui, ó, que é a 10 valente, essa daqui, ó. Aí ele recebe aqui e ele recebe aqui.
e recebe aqui. Então ele acaba tendo mais doses que no final, assim, cobre do mesmo jeito. Qual dessas aí tem mais reação, geralmente? Nossa, tem uma que é muito chata. Geralmente é a DTP, que é a pentavalente, que ela dói mais. O bebê fica chorando, ninguém encosta, ninguém aconselho toca. essa, pelo menos essa particular. E dá febre, também dá febre no bebê. Nossa, fica muito invadido mesmo. E essa daqui que toma no hospital ainda, que é a BCG. A BCG, Que é a de tuberculose, que ela dá uma inflamação, mas a inflamação é normal. Só se ficar muito inchado, vermelhidão no braço inteiro. Essa da marquinha? Essa é da marquinha. Que todo mundo. Ainda bem que eles não nem Tem tem duas. memória mais. Nem tem memória. A gente tá tendo Não lembro da dor, não lembro de nada. Quem tem ranceríase ou que acompanha alguém com ranceríase tem que tomar também. Eu tive que Isso tomar. aí, tá sabendo, hein? Minha avó teve, e eu que levava ela ao hospital, Aham. então todo mundo que levava ela, tinha contato com ela, teve que tomar. Então tem duas marquinhas. As duas mais maravilhosas. É, já adulto. E a gente termina, o papo foi maravilhoso, adorei. É muito bom. Adoramos. Tudo acaba sendo isso, né? É a prevenção e o autocuidado, vem de uma vida bem antes de gerar essas vidas maravilhosas. Né? Emocionalmente dá pra gente ter mais um tempo, né? Mas acho que para esses primeiros desafios aí, acho que tá bem. Ficou alguma dúvida?